Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre fotos de pré e pós-operatório, as fotos antes e depois em cirurgia plástica. Bem-vindo ao meu canal, Cirurgia Plástica com o Dr. Jacinto. Muito obrigado por estar aí. Se esse assunto te interessa, considere inscrever-se no canal. Assim você não perde mais nenhum de nossos vídeos. E ao final, se você gostou, deixe aquele like, que isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas que também precisam saber sobre isso. Muito obrigado. Desde sempre, os cirurgiões plásticos fazem fotografias antes de operar a paciente e depois de no mínimo 6 meses. Essas fotografias têm diversas finalidades. Pode servir para o planejamento da cirurgia, para a comparação com a paciente antes e depois, pode servir também para fins didáticos. Não importa. Todo cirurgião mantém um prontuário com as fotografias de todas as pacientes que operou. Normalmente, todos os cirurgiões mantêm álbuns com fotografias de casos diferentes para explicar à paciente aquilo que vai acontecer com ela. Eu explico. No caso de uma prótese de mama, o cirurgião recomenda um determinado modelo, então pega um caso semelhante à da paciente que ele está examinando e mostra. Veja como parecem as suas mamas, e a gente usa esse tipo de prótese, o resultado é esse. Tudo isso para que a paciente tenha uma ideia do que vai acontecer com ela e possa se decidir, com base em fato, se é isso que ela está procurando ou não. Não é só mama, qualquer outra coisa. Abdômen, lipoaspiração, nariz, rosto. Todos esses casos, o cirurgião tem diversos pacientes de casos diferentes entre si. Algum deles vai se aproximar do teu caso e ele vai mostrar para você. Com isso, você tem uma ideia melhor daquilo que vai acontecer contigo e pode se decidir se é isso mesmo que você quer. Mas por que eu não vejo fotografias na internet de antes e depois? É porque o Código de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina proíbe a divulgação de fotos, não só na especialidade da cirurgia plástica, em qualquer especialidade. Com isso, eles tentam evitar a desinformação. Você vê um monte de caso maravilhoso achando que você vai ficar igual. O médico honesto pega uma foto de um caso muito parecido com o seu e mostra, na realidade, como é que você pode esperar que o seu caso fique. Entendido? Ah, mas uma vez eu vi fotografias de um médico antes e depois na internet. Infelizmente, às vezes acontecem isso. São cirurgiões que não têm compromisso com a especialidade nem com a verdade. Eles colocam uma foto, provavelmente do melhor caso que tiveram, e induzem a paciente a pensar que o caso dela vai ficar da mesma forma, o que é impossível. Mas então, como é que a gente pode escolher um cirurgião plástico se a gente não conhece o trabalho dele? Olha, se basear em fotografias de internet, que podem inclusive ter sido manipuladas, para se decidir por um cirurgião plástico, é a pior forma de encontrar um bom cirurgião. Você tem que levar em conta as indicações que você teve. Você tem que ver a qualidade do resultado em pessoas reais, iguais a você. Portanto, jamais se basear em fotografias de antes e depois, em qualquer caso. Não precisa ser só na cirurgia plástica. Você tem que se basear na reputação desse médico. Você tem que ouvir pessoas que já operaram com ele. São essas as pessoas que podem te dizer se tiveram um bom resultado, tiveram um bom tratamento, se foram atendidas em tudo aquilo que elas precisavam. E aqueles programas de computador que pegam a imagem do paciente e modificam o corpo deles. Isso é bom? Sim, eu acho muito válido a simulação por computador. Em primeiro lugar, porque nesses casos você não está vendo outra pessoa, que pode ter algumas diferenças sutis com o seu caso. Você está vendo exatamente o seu caso e como o cirurgião pretende que fique. Mas esses programas também têm alguns limites. Lembre-se, bem utilizado, ele te orienta como o seu caso provavelmente vai ficar. Mal utilizado, ele pode te iludir sobre uma coisa que não vai acontecer. Tome cuidado com isso. Muito bem, eu vou fazer agora um resumo para ver se a gente entendeu tudo. Os cirurgiões plásticos rotineiramente fazem fotografias do paciente que vão operar, em ângulos
padronizados, com iluminação padronizada, com a mesma câmera. É diferente de a gente tirar uma foto com celular, com fundos de cores diferentes, isso vai haver variação no resultado. Depois da cirurgia, o cirurgião faz a mesma foto no mesmo lugar, com o mesmo ângulo, a mesma iluminação, com a mesma câmera. Isso vai mostrar com fidelidade as diferenças antes e depois. Essas fotografias têm múltiplos usos. Para você, o importante é que quando você vê alguns casos que esse cirurgião operou de pacientes com o corpo semelhante ao seu, você tem uma boa ideia de como você vai ficar depois da cirurgia. Fotografias de antes e depois não servem para você escolher o seu médico. Elas te dão uma noção de como é que você vai ficar depois da cirurgia. Mas observar fotografias esplêndidas, às vezes manipuladas na internet, é o pior caminho que você tem para escolher seu cirurgião. Entendido? Muito bem, é o que eu tinha para hoje. Se você ainda tem alguma dúvida, não tem problema. Deixe escrito aqui embaixo, a gente responde para todo mundo. Muito obrigado por estar aí e até o próximo vídeo.